Olá, amigos. Dando continuidade às nossas palestras sobre ginecologia e obstetrícia, vamos conversar um pouco hoje sobre infertilidade conjugal, a dificuldade que os casais possam ter para conseguir a sua gravidez. Nós sabemos hoje, são muitos os estudos, já é bastante avançado esse campo da infertilidade na ginecologia, na medicina, e nós sabemos que é mais ou menos igual, metade a metade, a responsabilidade. A causa de não engravidar não é só da mulher, é meio a meio. Infelizmente, nós encontramos no dia a dia, no consultório, o relato das pacientes de que seus parceiros, maridos, namorados, noivos, não querem fazer exame nenhum porque eles têm certeza que não é com eles o problema. Então, nós estamos num país machista, sabendo que isso acontece mesmo. Eles acham que quem engravida é a mulher, então o problema está na mulher. E não está. 50% são problemas do lado feminino, causas femininas, e 50% de causas masculinas. Sendo que é mais fácil diagnosticar o fator masculino, que é o único exame, a princípio, o primeiro exame que se faz, mas o único exame que no início da pesquisa, do tratamento a gente faz, é o espermograma do parceiro. Analisa o espermograma, vê se tem alguma alteração, se tiver, encaminhamos para o esterileuta, que é um urologista que trata da infertilidade masculina. Encaminhamos para que ele seja tratado e resolvido. Enquanto nós fazemos, procuramos o diagnóstico, pesquisamos quais as causas possíveis do fator feminino. E como ginecologista vamos falar do fator feminino, que em primeiro lugar pode ser físico. Como físico, pode ter alguma alteração no colo do útero, no canal do colo do útero, no muco cervical, é uma gelatinazinha que existe dentro do colo do útero, protegendo a entrada para o útero, só que é muito importante esse muco. Ele faz a capacitação dos espermatozoides. Quando ocorre a ejaculação, os espermatozoides ficam no fundo vaginal, misturados no esperma, e esses espermatozoides vão progredir na direção do colo do útero, porque o pH no útero, lá dentro do útero, é o pH neutro, 7, 7.1, 7.2, enquanto no canal vaginal, na parede da vagina, o pH é 4,2. Então é mais hostil para o espermatozoide. Como ele está no esperma, que o pH dele é mais alto, em torno de 8, 8.2, ele ficar num ambiente hostil, com pH muito baixo, que é o pH de proteção da vagina, 4.2, ele vai, logicamente, se prejudicar. Ele não pensa. O espermatozoide apenas tem seu flagelozinho, a parte traseira e a parte proximal na cabeça do espermatozoide, aonde ele tem um capacetezinho nessa cabeça do espermatozoide. E ele precisa retirar esta cabeça, precisa retirar esse capacete pequenininho, parece um bonezinho bem pequenininho, e passando pelo muco isso acontece, a capacitação, deixando livres os espermatozoides para subir através da parede do útero até as trompas. E é lá no final das trompas onde poderá ocorrer a ovulação. Então esse processo precisa que a anatomia da mulher, seu útero, seu colo do útero, suas trompas estejam normais. Então esse é o primeiro fator que a gente pesquisa. Como a gente no exame ginecológico pode visualizar o canal vaginal e o colo do útero, a gente não visualiza o útero. Assim, nós precisamos recorrer a um exame de ultrassonografia para ver a anatomia do útero, o corpo do útero, a musculatura do útero, a parede interna chamada endométrio, e com isso nós vamos saber como funciona. A gente vê a trompa? Não. É um tecido muito molinho, muito delicado, e a gente não enxerga pelo ultrassom a trompa. Aí é um outro exame que a gente faz para diagnosticar se existe problema com a trompa, que chama histerossalpingografia. Esse nome bem comprido. Histero de útero, salpingo de trompa, grafia de verificação. Então nós vamos verificar se a trompa está permeável ou não. Às vezes uma está permeável e a outra não, pode engravidar. Às vezes as duas estão impermeáveis, aí não tem jeito de encontrar o espermatozoide, com o óvulo está estabelecido o problema, o diagnóstico que o fator físico é com as trompas. O fator mais comum que nós temos na infertilidade não são esses fatores físicos, esses são mais raros. O fator mais comum é ovulatório, é a dificuldade de ovulação. Então, na mulher é esse. No homem
é a diminuição ou a qualidade, a quantidade ou a qualidade dos espermatozoides. E na mulher, o mais comum é a falta de ovulação, que precisa de um controle hormonal. Aí nós fazemos o diagnóstico, fazendo exame de sangue e verificando quais são as dosagens da maioria dos hormônios ligados à fertilidade. Quais são os hormônios que nós temos que diagnosticar, saber como funciona e que pode interferir na ovulação e em uma possível gravidez. Então, com esses relatos desses fatores, nós temos em segundo lugar a endometriose, que é a menstruação fora do lugar. É o endométrio, a capa de dentro do útero, a capa interna, que se instala erroneamente atrás do útero, ou nas trompas, ou nos ovários, mas fora do útero. Endometriose é implantar o endométrio fora do seu lugar normal, que seria dentro do útero. Ela pode fazer com isso aderências dos vários órgãos que existem na cavidade pélvica. Tanto ovário com a trompa, ovário com o útero, as trompas com o próprio útero. As trompas podem fechar, elas podem fimosar, fecha a ponta da trompa por causa da endometriose, além de que a própria endometriose vai provocar a formação de menstruação, portanto essa menstruação vai se degenerar e formar uma gelatina, uma espécie de uma gelatina de proteínas que fica por trás do útero, vai enchendo a pelve, às vezes enche toda a pelve, escondendo lá dentro o útero, as trompas, e aí não tem como engravidar, porque não tem como passar o óvulo. Se a mulher tenta ovular, ela está bloqueada pela endometriose. Então é mais um fator bastante importante. Como é que se evita esses problemas? Se possível, se tiver condições físicas, essas mulheres, para prevenir problemas de infertilidade, deveriam estar tomando pílula anovulatória, que é o nome correto das pílulas anticoncepcionais, para descansar esse útero, esse ovário, menstruar uma quantidade menor, que uma grande quantidade pode o útero contrair com vários pedaços de endométrio junto com o sangue e jogar para trás, porque a trompa é muito mais molinha, fácil de passar, do que o colo do útero, embaixo do útero, que é muito mais difícil de sair a menstruação. Isso facilita a caída de menstruação para dentro do abdômen, levando à sua infertilidade futura. Então o ideal seria que desde o início das menstruações, 11, 12, 13 anos, as moças já recebessem a orientação médica do ginecologista, levado por seus pais, para que pudessem estar tomando pílula anovulatória. Com isso elas não teriam não só endometriose, mas não teriam também tantos problemas ovulatórios, para não estar desgastando os ovários durante esse período em que não está havendo a necessidade de ovular para engravidar, 11, 12, 13 anos, que não é o momento ideal para que ocorra uma gravidez. Então deveriam todas as mulheres que têm condições físicas para isso ser medicadas com anovulatório, anticoncepcional. Mas no Brasil nós temos, infelizmente, um conceito muito ruim, um machismo, onde os pais acham que quando as moças vão tomar anticoncepcional é porque vão ter relação. Não, elas vão tomar porque estão tratando um problema ou prevenindo diversos problemas que ela pode ter no futuro, imediatamente, porque a cólica começou a menstruar, ela pode ter cólica imediatamente. Então seria muito importante que começasse a prevenir desde os seus primeiros momentos, sua menarca, sua primeira menstruação.